Tomara que não vire moda aqui desse canal falar de coisa ruim, já que nós já tivemos o seu amigão da vizinhança aqui nesse canal, onde com certeza eu falei muita coisa sobre ele, e hoje, desta vez, eu também tenho que falar de outra coisa ruim que a Netflix, dessa vez foi a Netflix, criou. Salve clã, beleza? Eu sou o Redragon e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou ter que falar sobre Devil May Cry da Netflix. O que, como eu disse lá na introdução, era algo muito parecido com o seu amigo na vizinhança Homem-Aranha. É algo que tinha tudo para dar certo e foi totalmente destruído, foi totalmente mal feito, porque colocaram na mão de umas pessoas erradas. Eu ainda não sei qual é essa pira lá de Hollywood, lá dessas produções americanas, de colocar diretor bosta, diretor que não sabe o que tá fazendo, diretor que quer fazer uma adaptação, mas sem saber como é que é o material original, ou sabendo como é o material original e não respeitando o material original. Eu fico pensando, e se Jogos Vorazes fosse adaptado de forma errada, não respeitando o material original, se Divergente fosse também assim, mal adaptado, se Harry Potter fosse mal adaptado, eu tenho certeza que muita gente estaria reclamando. Então é óbvio que aqui sim eu vou reclamar, porque eu sou um cara que gosta de jogar os jogos, eu gosto do Devil May Cry, então por ser uma coisa que eu goste muito, não tem como eu não falar mal de algo que foi mal feito, do mesmo jeito que também não tem como eu não falar bem se algo foi bem feito. Vocês sabem, eu já falei sobre The Last of Us, a primeira temporada, que foi muito bem feito, só que depois de The Last of Us, eu acho que eu só falei de Fallout e depois não teve mais nada. Então pra mim é complicado, é difícil falar bem quando alguma coisa não está bem, de alguma coisa quando está muito ruim. E Devil May Cry é isso. Cara, a gente tem em Devil May Cry, vou falar aqui dos jogos primeiro, personagens que fazem parte da história do jogo, que fazem parte, que adiciona mais informação, que adiciona mais personalidade, que faz com que o jogo seja legal. Então as pessoas gostam de ver os personagens Dante, Nero, Virgil, Trish, Lady, todos esses personagens ali. E o que acontece com Devil May Cry? Os 3 primeiros jogos, o Dante é o protagonista. Isso é inegável. O 4 e o 5, o Dante não é mais tão protagonista assim, é mais o Nero. O jogo até mostra isso. E quando a gente fala em adaptação agora da Netflix, agora falando da adaptação, o que a gente vai imaginar é que eles vão seguir a linha histórica dos jogos. Ou seja, o primeiro encontro será do Dante com a Lady. Vai ser mostrando todo aquele desenvolvimento dos dois. Vai mostrando a história do Dante. Errado, porque a Netflix simplesmente deu liberdade criativa demais pro diretor e ele fez o que ele queria. Ele não se importou com o material original, ele não se importou se as ideias deles não fariam sentido, ele não se importou se a ideologia dele não faz sentido para a história da série, ele só foi lá e colocou. E a única coisa dessa série que foi acertada foi a escolha das músicas, que é o New Metal. Tem muito cara de Devil May Cry, tem muito cara do Dante, porque de resto não teve um acerto. Mudaram a personalidade do Dante, aonde sim, o Dante faz muita piada durante o jogo, ele irrita seus adversários, ele faz com que a luta pra ele fique mais interessante, porque ele sabe que ele é muito badass, de que ele é melhor do que muitos dos inimigos ali, que ele é melhor que a maioria. E a gente pode ver isso justamente no Devil May Cry 1, no Devil May Cry 5 também. Então é uma questão do... O Dante sabe que ele é forte, ele sabe que ele é muito bom naquilo que ele faz, que é matar demônios, e essa é a essência do personagem. O que o diretor fez? Transformou num Dante num saco de pancada, transformou o Dante num idiota, e tá virando moda, né? Personagem assim muito bom virar um idiota. Ele faz muita piada fora de time, muita piada sem sentido, ele tenta ser engraçado, só que ele não é. Ele não tá ali pra fazer as piadas, pra tentar irritar os adversários dele, ele só tá ali porque, sei lá, o roteiro mandou ele fazer aquilo, ou melhor, o diretor achou que foi de bom tom o Dante ser um idiota, né? Parece que o Dante tá numa eterna quinta série, parece que ele é um garoto de 14 anos que faz piada de tudo e de todos. E isso é uma merda. Outro personagem que mudou é a Lady. A personalidade forte e imponente da Lady foi transformada para uma personagem chata, insuportável e que de 10 palavras que ela fala, 15 são palavrões. Totalmente diferente da Lady que a gente vê nos jogos. A Lady, ela tem seus momentos assim de braveza, de bravura. Ela e o Dante não se dão muito bem nos seus primeiros encontros, mas depois o relacionamento entre os dois vai ficando melhor. E com isso, os dois acabam se juntando, e como o Devil May Cry sempre é, matando demônios. Eles acabam virando amigos, meio que tipo a Lady vira um sidekick do Dante, mais ou menos um sidekick do Dante. E o que acontece nessa série? A Lady tem aquela sua grande personalidade. A Lady, como eu disse, é essa personagem insuportável, que você sabe que ela vai abrir a boca e vai falar merda. É mais uma daquelas personagens deixa tudo comigo porque eu não preciso de ajuda de ninguém.
o que é bem diferente dos jogos, porque a Lady, ela tem esses momentos de realmente ela quer resolver tudo, mas depois ela sabe que ela precisa de ajuda. O Virgil, que também é um principal antagonista da série, não aparece, e quando aparece, ele é uma cadelinha do Mundus. Ele é um cara que é totalmente diferente dos jogos, aonde na primeira interação que a gente tem com o Virgil é que ele está totalmente lobotomizado, ele não sabe quem ele é literalmente um escravo do Mundus, ele é o Nelo Angelo, e aqui nessa série mostra ele como Nelo Angelo, mas mostra que ele já sabe que ele é o Virgil, que ele é o irmão do Dante, e ele não se importa de lamber o saco do Mundus, de ser aquele cara que ele vai sempre servir de escadinha pro Mundus, como eu disse, uma puta cadelinha. Teve adições de personagens novos, o que o Coelho Branco, que é o principal vilão desta temporada, ele tem seu momento pra gente saber de toda a história dele, do porquê que ele se transformou no Coelho Branco. Ele era um humano comum que, por raiva e vingança, fez tudo o que fez durante a série. E isso não é nem um pouco justificável. E isso, assim, eles tentam justificar, mas é meio que injustificável, porque ele quer acabar com o mundo humano, à força, assim, porque ele acha que ele foi mal compreendido. Meio que aquele papinho de vítima da sociedade. Outras pessoas que são vítimas da sociedade são os demônios de Devil May Cry, que mostra lá. Eles só são imigrantes ilegais entrando no mundo humano por causa que o mundo demoníaco é muito ruim pra eles, é inóspito. Eles são vítimas ali do carrasco, rei demônio Mundus e seu exército. O que, na boa, todos os jogos foram mostrados que os demônios não eram bons. Sempre foi mostrado isso. Desde o começo, os demônios queriam entrar no mundo humano para ter controle total do mundo humano, porque eles são dominadores, eles são carrascos, eles são ditadores, eles fazem prevalecer a lei do mais forte, e se os humanos são fracos, eles são fáceis de serem subordinados e submissos aos demônios. É isso que mostra nos jogos de Devil May Cry, inclusive até mesmo no próprio DMC Devil May Cry, que muita gente não gosta. Mas eu acho que depois desta série, vou começar a considerar Devil May Cry um jogo, ou o DMC Devil May Cry como um jogo Devil May Cry, porque o jogo da Ninja Theory dá de 10-0 nessa série. É muito bizarro ver o Dante ser um completo imbecil, ser uma pessoa fraca, mesmo sabendo ser forte, e ainda fazer com aquela ideia de ele não sabe de nada da história dele. Pegaram exatamente o que é a história de DMC, onde o Dante não sabe muito da sua própria história, sendo que desde o começo o Dante sabia quem ele é. Ele sabe quem foi seus pais, ele sabe o quão forte ele é, ele sabe da sua linhagem sanguínea, que é de demônio e de anjo, da qual a série simplesmente modificou para ele ser um híbrido entre humano e demônio, algo que seria o Nero. Também decidiram construir uma ideia de que os exércitos dos Estados Unidos combate demônios e que o mundo humano nunca soube que demônios poderiam aparecer, algo que nos jogos parece sim que sempre foi de conhecimento geral, de que demônios atravessavam portais e poderiam entrar no mundo humano, que caçadores de demônios eram comuns. Meio que é surreal a desconstrução e a reconstrução de algo totalmente sem sentido, desprezando totalmente a história e o material original. Os jogos estão aí, são 5 jogos. Se você quiser considerar o DMC, são 6. Era só ter visto um pouquinho. Mas eu acho que a preguiça do diretor Adir Sarkar foi muito maior, então deixa eu fazer do meu jeito. A Netflix só dá o meu dinheiro aí, já era. Eu vejo gente reclamando desse diretor porque ele fez Castlevania também de forma errada. Eu tô vendo a primeira vez o material dele, que é Devil May Cry, já acho uma porcaria. E mesmo assim a Netflix decidiu fazer uma segunda temporada, aonde ele também achou de bom tom falar em uma entrevista de que os fãs mais puristas de Devil May Cry vão gostar da segunda temporada, sendo que a base para a segunda temporada é a primeira. E a primeira temporada é um lixo. A história não foca no que é igual ao jogo, que é combater demônios, que é manter o mundo humano. Eles desconstroem e humanizam os demônios para parecerem algo que eles não são. Eles transformam o Dante num cara fraco. Eles fazem com que a série que deveria ser do Dante, deveria ser de Devil May Cry, onde o Dante é sim o principal protagonista, eles jogam totalmente o protagonista pra Lady. A história de redenção, a história de vingança, a história de karma, tudo é da Lady. Tudo. Os personagens que aparecem, os demônios que aparecem, eles estão lá só pra fanservice. Aparecem demônios do 5º jogo, o que não faz sentido, porque aquela série ainda não chegou naquele ponto, aqueles demônios não apareceram. Eles colocaram demônios do 2º jogo também, que não faz sentido, porque, de novo, não aconteceu. O lance da história de Devil May Cry 3 não acontece em nenhum momento, então é totalmente um desprezo ao material original. É algo surreal que alguém viu e ainda falou, isso aí tá bom, pode lançar. Ai, meu Deus do céu.
E aí o diretor também vem e fala numa outra entrevista que ele tentou capturar a essência dos personagens, ele tentou capturar a essência do jogo, sendo que em nenhum momento tem isso. O Dante não parece o Dante, a Lady não parece a Lady, o mundo em volta não é de Devil May Cry, é um universo paralelo de merda. Até DMC tem uma história melhor do que essa série. Eu não sei o que eles estão planejando para a segunda temporada, mas eu não planejo assistir porque com certeza a primeira foi horrível, então a segunda eu imagino que vai ser no mesmo nível. A aparição do Virgil pela primeira vez é tão ridícula e fraca que você consegue ver aquilo e você sente vontade de vomitar. O Dante, você vê ele lutando, você vê a história e o desenvolver dele, que é fraco, e você fica com raiva do personagem principal, você fica com raiva na verdade é dos personagens principais, né, porque a Lady também é um personagem principal, é mais principal do que o Dante, e você fica com raiva dos dois, e como eu disse também, a Lady é insuportável, ela nem se parece a mesma personagem, tipo, coloca uma do lado da outra e não tem conexão alguma. Coisa boa mesmo dessa série é a animação, que existe em alguns momentos que eu achei ela estranha, ela ficou meio embaçada, mas é mais por conta dos movimentos que acontecem durante a série, por conta das batalhas, então eu acho que dá pra relevar, mas é só isso mesmo, a animação que é legal e as músicas que são legais. Porque de resto, não é Devil May Cry. Foi um desperdício total de dinheiro da própria Netflix ao fazer essa série. O pessoal já tinha reclamado do diretor em Castlevania. Eles tentaram uma segunda vez para ele fazer Devil May Cry. E agora ele disse também que quer fazer uma série anime do Metal Gear. 3 vezes não. Não. Por favor, não. Já basta a segunda temporada que ele vai lançar e que eu tenho certeza que vai ser tão ruim quanto a primeira. Mas enfim, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe para seus amigos. Se você planeja assistir Devil May Cry, eu falo para você, não faça isso. Principalmente se você gosta de Devil May Cry. E se você gostou desta série, eu acho que você vai gostar muito mais dos jogos. E eu vou dizer para você que provavelmente você está assistindo merda. Provavelmente não, você está assistindo merda. Enfim, eu vou deixar esse vídeo por aqui e até mais.